Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe e estamos aqui para mais um episódio extra, mais uma vez garantido aí pela meta coletiva batida aí pelos nossos amigos assinantes e colaboradores do Passaporte Orlando. Então, de novo, fica aqui o nosso grande abraço e nosso muito obrigado a todos vocês que possibilitaram este episódio de acontecer mais uma vez, em mais um mês aqui, né? E hoje a gente vai trazer para vocês aqui um episódio um pouco diferente, tá? Quem acompanha as nossas redes sociais aí sabe, a gente já tem avisado, inclusive já avisamos aqui em outros episódios que eu fui convidado pelos amigos Bruno Rodrigues e o Gregório Fonseca para participar de um novo grupo ali para falar de coisas de Disney, de parques e tudo mais, que a gente se chamou de Sociedade de Exploradores de Parques. Então é um negócio bem legal, uma iniciativa muito boa, assim, muito divertida, onde a gente faz encontros mensais numa live via Zoom, né? E todos aqueles que gostariam de participar, que têm interesse, podem entrar na live e não só participar assistindo, mas também fazer comentários, participar, bater papo, trocar ideia, trazer seus próprios argumentos ali pro assunto que está sendo discutido. E por enquanto a gente só fez um desses encontros, que é justamente este que eu estou publicando aqui neste episódio, né? Que a gente falou sobre a Tomorrowland. Foi um papo ali, uma discussão sobre Tomorrowland, a origem da Tomorrowland, de todos os parques Disney, como é o estado dela hoje, por que tipo de modificações ela passou ao longo dos anos e o que seria o futuro da Tomorrowland, né? Afinal de contas é uma área temática que vai falar sobre o futuro, mas feita no passado. Então ela é uma área bem controversa em certos pontos ali, então ela tem algumas questões interessantes para serem discutidas. Então esse foi o tema do nosso primeiro encontro da Sociedade dos Exploradores de Parques. E aqui você vai ouvir na íntegra o papo todo. Como esse encontro, ele também tinha uma apresentação, né? Não era só áudio, mas também era visual, que o Bruno montou, inclusive ele que comandou ali a apresentação. Também tem o vídeo desse encontro que eu estou publicando simultaneamente no nosso canal do YouTube do Passaporte Orlando. É um canal que tá meio parado, faz muito tempo que eu não coloco nada lá, então eu tenho focado muito mais aqui no nosso podcast, né? Mas para acompanhar aqui, caso você queira também ver a apresentação que foi feita nesse encontro, é só entrar lá no canal do YouTube do Passaporte Orlando que vai estar lá o vídeo para você ver, beleza? Então é isso, fiquem aí com o nosso primeiro encontro da Sociedade dos Exploradores de Parques, espero que gostem. O próximo vai acontecer no dia 26 de agosto, que é uma sexta-feira à noite. Todos aqueles que se interessaram e se inscreveram para o primeiro encontro já estão automaticamente inscritos para o segundo, então vão receber o link para participar, né? O link da chamada de Zoom para participar desse segundo também. Caso você não tenha se inscrito e queira participar, é só entrar no link que é o bit.ly inscrever SEP inscrever SEP, que é inscrever Sociedade de Exploradores de Parque, entendeu? Então mais uma vez bit.ly inscrever SEP, tudo junto, tá? Então se você entrar no link, você vai lá, você deixa seu nome, seu e-mail e aí no dia do próximo encontro você vai receber o link para participar dessa discussão aí junto com a gente, tá bom? Então é isso, fiquem aí com o áudio do nosso primeiro encontro do grupo, né, da Sociedade dos Exploradores de Parque. Muito bem, então vamos lá para o nosso momento Boa Viagem. Aqui episódio extra, a Ju não participou, mas para vocês não ficarem com saudade dela, ela tá aqui no momento Boa Viagem. Aí pessoal, tô com gripe aqui, então tá meio fanho, mas tudo bem, vamos lá. Bom, temos momento Boa Viagem de agosto. Quem tá aproveitando aí o final do inverno pra cá, ou do verão pros hemisférios nortes, então tá curtindo aí o final das férias. Então vamos dar um momento Boa Viagem. Começando aqui pelo Renato Estegan e pela Paula, que vão passar aí uma deliciosa temporada em Maragogi. Nada mal, né? Já fomos, inclusive, muito bonito. Maravilha, um hotelzão bom, praia bonita, fazer mergulho lá nos Recifes, né? Opa, delícia. Então ótima viagem pra vocês. E quem também tá indo aí pra curtir uma Curitiba fria agora em agosto é o Daniel Aderaldo. A gente conheceu ele lá em Fortaleza, né? Então agora ele tá indo curtir aí uma semaninha em Curitiba. Isso aí, boa viagem, Daniel. Boa viagem, aproveite.
Bom, e aí já vamos pro pessoal que tá indo pra Orlando. A Patrícia, Kosugi, a Adélia e a família estão indo lá pra Orlando, pra Terra da Magia. Então, vão curtir bastante lá os parques, que vontade, que vontade. Então, ótima viagem também. Nossa, que saudade de Orlando. Patrícia, aproveita lá por nós, hein? Aproveita por nós. E aí, quem tá indo pro outro lado do Atlântico, finalmente, viagem marcada faz tempo, é a Babi. O Matheus e o Samuel estão indo com a mãe da Babi, a Mercedes e o José. Estão indo pra além mar, pra terras portuguesas e francesas. Então, vão conhecer a Disney, que a gente ainda não conhece. Poxa, excelente, viu, Babi? Boa viagem pra todo mundo. Conheça lá, porque daqui a pouco a gente também vai querer lá conhecer essa Disney da Europa e a gente pede dica pra todo mundo que já vai. Com certeza, com certeza. Então, ótima viagem pra família toda aí. Vão curtir a beça essa viagem aí tão aguardada pra terras portuguesas. Com certeza. Comer pastel de Belém, legal. E bacalhoada? Esse eu já não gosto. É excelente. Então, pra todos aqui que apareceram no nosso Momento Boa Viagem, uma boa viagem. Divirtam-se muito, aproveitem demais. Lembrando aqui que o Momento Boa Viagem serve pra gente agradecer aqueles nossos amigos ouvintes que também se tornaram nossos clientes aí através da Via Mundo Travel, comprando alguns ou vários dos seus serviços de viagem aqui com a Jona. Então, grande abraço e boa viagem pra todos. Boa viagem, gente! Pessoal, 8h10, acho que a gente pode começar, a galera que for entrando. Temos 12 pessoas aqui. Ih, já tem, ó. Pedi mais, já tá entrando mais gente. Bora começar? Certo, Bora, gente? Eu vou me apresentar, eu sou o Bruno e moro no Rio. Desde zigoto, exagero, mas desde a adolescência, apaixonado por Disney em geral. Sim, mas muito mais por Disney e Imagineering. Então, sou fanático há mais de 20 anos, estudo, tenho um banco de livro e tal, como o Greg, que ele vai se apresentar daqui a pouco. Eu e o Greg, né? A gente tem outro grupo, que é um grupo para quem gosta de Tintin, sabe? Do RG? De álbum, quadrinhos. É outro grupo. Pois é, a gente participa e falei, Greg, chega junto. Então, a gente montar um grupo. Vamos chamar Felipe, que eu já tinha participado do convite do Felipe, do Passaporte Orlando, daqui a pouco ele vai falar. E aí falei, Carlos vem também. E aí nós quatro, os 4 fanáticos, a gente pensou em criar esse grupo e estamos aqui, tá? Primeira reunião, o tema Tomorrowland, aí foi o que eu mandei, né, no e-mail. A land, a área mais revirada, repensada, odiada, amada e tudo que você pode imaginar. Por isso a gente escolheu o primeiro tema, né? Acho que foi Greg, né? Foi Greg que fez a ideia do Tomorrowland, não foi? Acho que foi. Não lembro se foi, não, mas quem deu a ideia foi uma boa ideia. Então... Não é? Pois Acho que fui eu, porque na mesma época que a gente começou a conversar sobre a primeira reunião, saiu a notícia lá da Tomorrowland da Tóquio, aí falei, é uma ótima notícia, é um ótimo assunto para falar, então tem muito pano pra manga aí. Tá vendo? Então passo para você, Felipe, dono da boa ideia. Vamos lá. Poxa, brigadão, Bruno. Então, boa noite a todos, bem-vindos todos. Primeiramente, agradecer muito o Greg e o Bruno aqui pelo convite para participar desse grupo aqui, dessa brincadeira, muito divertido. Falar de Disney, falar de parques é sempre muito bom. É uma paixão, especialmente que acho que eu com o Bruno a gente compartilha muito, que é falar dessa questão de Imagineering, de criação dos parques, de histórico dos parques. Eu abordo bastante disso lá no nosso podcast, que é o Passaporte Orlando. Caso alguém aqui não conheça, fique à vontade para conhecer lá o nosso podcast. É o momento, tem que fazer o serviço completo. Jabá! Hora do jabá! Hora do jabá! Como assinar o podcast? Felipe, por favor. Qualquer agregador de podcast, Spotify, iTunes, Apple Podcast, onde mais quiser, a gente está por lá. Inclusive, esse áudio dessa gravação aqui, dessa nossa brincadeira de discussão, eu vou soltar lá como um episódio extra para ficar para todo mundo também, quem quiser ouvir. Tem o nosso canal do YouTube também que está meio abandonado, mas de repente a gente pode colocar lá o vídeo também dessa nossa live aqui. Está à disposição. Mas é isso, então estamos aqui, mais um apaixonado por essa loucura que é Disney. Apesar do Chapa que está tentando estragar nossa experiência, a gente não consegue deixar de gostar. Então vamos lá, passar a bola aí pro Greg. Greg, fica à vontade. Boa noite, eu sou o Gregório. Também acho que como todo mundo aqui, cresci gostando muito de Disney. Meu sonho de criança era visitar os parques, e que eu só fui realizar depois de velho.
mas aí depois que eu fui a primeira vez, eu não quis parar de voltar lá, então assim, sempre que possível eu procuro dar um pulinho nos parques. Já fui no de Orlando, Paris e da Califórnia, ainda quero ir nos outros. E também tenho interesse enorme em entender como que acontecem as coisas por trás do que a gente vê, né? O background, o Imagineering. Não é para quebrar a magia, é para entender como ela é feita, né? Tem até a frase que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia, né? Então, eu acho que eu quero entender essa tecnologia suficientemente avançada por trás, que para muita gente parece magia, e também as histórias que a gente acaba se vinculando a elas, se vendo em cada uma história. Então, eu acho que a Disney tem muito para... eu sou muito ligado a ela e ela faz parte do meu dia a dia. Eu não conheço essa frase, gostei. Não, a Viviane dizendo que adorou a frase. Eu também não conheci a frase, adorei também. Eu acho que é do Arthur Clarke. Exatamente. É um dos meus escritores de ficção científica favoritos. Sim, temos que conversar, série 2001, 2010... Exato, é o próprio. 2001, eu amo a série inteira. Carlos, você. Fala, pessoal. Bom, também muito obrigado por estar participando aqui desse evento incrível com pessoas tão queridas e renomadas. E meu nome é Carlos Augusto Monteiro, eu sou jornalista, sou professor de inglês também, e há 10 anos eu e minha esposa que está presente aqui, Isabel Trindade, criamos o blog Para Disney Além, que a gente viajou com a nossa filha a primeira vez para Orlando, ela a primeira vez dela, né, com 5 anos. Desde então a gente segue com mais afinco, assim, a Isabel desde sempre, eu meio que voltei para esse mundo desde então, e a gente também tem o perfil do Instagram, sempre está postando coisa. Eu recriei ano passado também o meu podcast, finalmente, o Language and Culture, depois de participar muito do Passaporte Orlando, esse grande podcast, melhor fonte de informação de Disney em áudio no Brasil para mim. E aí lá eu falo mais da questão da relação da língua inglesa com a cultura, tem um pouco de cultura pop nerd também. E aí também vou soltar lá para quem quiser ouvir, também tem mais uma fonte lá para ouvir esse papo que promete muito. Muito bom, muito bom. Gente, bora lá? Seguinte, então, lembrando, só levantar a mãozinha, vou começar. Tem zilhares de coisas para falar sobre Tomorrowland, né? Antes de eu começar, Tomorrowland é uma área presente em vários parques Disney. Eu já começo dando spoiler, né? A Terra do Piscou virou passado. Acho que deu ruim. Deu ruim de alguma forma, né? Com Tomorrowland. Então, vamos lá. Bem, Tomorrowland, uma das lands originais da Disneyland, que o parque criado, o primeiro parque Disney criado em 1955 em Anaheim, na Califórnia, né? Muito dinheiro para fazer, só que não dinheiro bastante. Então, a ideia de Disney, com seu irmão Roy pensando em dinheiro o tempo todo, o Walt sonhando, né? Chegou um momento que tiveram que ajeitar dinheiro aqui e ali e tal, tá, isso, eu vou falar a consequência disso daqui a pouquinho, né? Mas o que gerou a ideia de fazer uma área, porque agora é meio óbvio, como assim? Surgiu. Não, as coisas não brotam do chão, né, gente? Então, essa ideia surgiu da onde? Anos 50 foi o ano, a década pós-guerra, né? Então, todo mundo impressionado com várias coisas. 6 anos terríveis, mas com desenvolvimento tecnológico, incluindo o desenvolvimento de tecnologia nuclear, né? Vide bomba atômica, né? É muito louco, né? Porque até hoje fico pensando, lindo, maravilhoso, 1945, aquela tragédia horrorosa, nos anos 50 todo mundo fica meio fascinado com o átomo, com a energia nuclear. Nossa, ser humano, né? É meio esquisito, mas vamos lá. Anos 50, então, aí a esquerda, né? Tem um documentário, aí ao longo dos anos 50, e gente, eu não vou me detalhar aqui no processo que levou à criação da Disneyland, porque a gente pode até conversar sobre isso depois. Mas o fato é que foi todo um processo até chegar lá. E Disney, ele escolheu alguns assuntos para criar pequenos documentários, às vezes eram programas dentro do programa de televisão dele, às vezes era um documentário à parte, um deles era voltado para o átomo, Our Friend, o átomo, nosso amigo átomo, tá? Se vocês procurar no YouTube, vocês vão achar fácil esse documentário, então tinha esse fascínio do que a energia atômica ela poderia fazer pela humanidade, né? Se eu olhasse para trás, podia dar uma pista do que já tinha feito, mas tudo bem. Mas era o olhar para frente. Vamos lá, tudo bem. Outra coisa e eu coloquei isso no meio de propósito, é porque um outro ponto também
que levou à criação do Tomorrowland, hoje em dia é muito difícil a gente perceber isso, né? Anos 50, especialmente nos Estados Unidos, estavam surgindo as freeways, ou seja, o boom do automóvel, né, gente? Automóvel, rodovias ligando o país inteiro. Nossa, a classe média comprando automóvel e rodando o país. Por isso, autoestradas. Né? E esse documentário, Magic Highway USA, o documentário é muito, muito interessante. Esse documentário. Não sei quem já viu, passa metade dele mostrando desenho animado e também que desvirtua um pouco do roteiro e depois volta. Né? É bem interessante pela ilustração aí, vocês podem notar, né, que é uma ilustração meio totalmente Jetsons, né, aquele futuro, né, meio total, mas de certa maneira você já começa a enxergar agora um pouco os... como é que é o nome, gente? Que é tipo um helicóptero, o carro helicóptero, como é que é o nome? Tem um nome específico para isso que estão testando agora. Isso é o eVTOL, o veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Nossa, nada como Greg, tá vendo? Ele vai direto. É que eu trabalho com aeronáutica, né? Então eu tenho que saber dessas coisas. Eu demorei a decorar essa sigla. Então, isso está provado. É eVTOL, o carro voador. Carro voador. Tá vendo? Então a gente fala, anos 50 o pessoal viajava pra caramba, né? Que ideia, não, tá vendo? Não é tanto viagem assim. Mas, ou seja, ligar o país através do automóvel simbolizava o futuro na cabeça do Disney, da Disney, etc. E o lado direito, gente, viagem espacial, né? Então, Homem na Lua, e isso gerou, e depois Homem em Marte, toda a ideia de conquista do espaço dos anos 50. Lembrando sempre que o Homem chegou à Lua em 1969, tá? A gente está há anos pra caramba antes. Esses 3 pontos, eles acho que enriqueceram a criatividade para criar essa Land of Tomorrow. Eu não sei se sabiam que durante muito tempo ia ser tudo Land of, não ia ser nada, não sei o que, Land, ia ser Land of Tomorrow, né? E então o nome fantasia, vamos dizer assim, o nome fantasia, o nome de trabalho da Tomorrowland foi Land of Tomorrow, grande diferença, pouquíssima, né? Mas a ideia era essa. A execução, pois é, o objetivo, em 1955, era retratar o mundo como seria, olha só, vamos lá no chão de rir, em 1986, gente. Tipo, isso aí, sabe? Olha o desenho conceitual aí à esquerda. Gente, isso é a Herb Ryman. Você sabe, Selby? Se né? Da esquerda. Aí eu falo, Bruno, tudo bem, quem é esse cara? Herb Ryman se fala, né? Gente, eu sou fanático por desenhos conceituais dele. Não sei se Greg, Carlos, Felipe, quem mais aqui. Adoro esses desenhos conceituais. Lindos, maravilhosos, dão maravilhosas postas, né? Aí a direita, como foi executada, assim, de certa maneira, sim, pegou a vibe, né? Desenho conceitual, né, gente? Desde o início, a ideia não ser exatamente aquilo, mas bem inspirador. Até um desenho conceitual que eu amo dele é do Epcot. Eu lembro de eu adolescente assinando folheto do Epcot. Nossa, com essas cores, né, laranja e tal, mesma pegada do Epcot. E aí, a execução foi 1955, tentando representar 1986. Felipe, pode falar. É interessante ver essa arte conceitual. Eu acho que o Herb Ryman ele foi o artista de conceito da Disneyland como um todo, né? Ele fez o primeiro esboço, acho que, da Disneyland, né? Hoje, para quem conhece um pouco a Tomorrowland da Disneyland, tem essa via elevada aí, que é o antigo trilho do People Mover. Acho que a gente vai chegar mais para frente para falar disso aí, é um capítulo à parte. Mas a foto da direita, ela é o como nasceu na inauguração da Disneyland. Como teve toda aquela pressa na construção, porque acho que do anúncio até a inauguração, o Walt tinha basicamente 1 ano. Em 1 ano ele teve que construir o parque inteiro. Então a Tomorrowland foi a área que mais sofreu com corte de verba por causa da pressa deles em inaugurar. Tanto que era uma área que, quando abriu a Disneyland mesmo, ela era muito estéril. Ela tinha tipo 2 atrações e olha lá. Né? Então ela não tinha muita coisa. Era uma área que entrava naquela boa e velha desculpa do Walt de que a Disneyland seria um parque sempre em desenvolvimento e nunca estaria completo. Né? A Tomorrowland foi isso. Ela abriu absolutamente vazia, assim. Então o pessoal tinha pouquíssima coisa para fazer lá. Tinha até coisas como, sei lá, o Hall da Fama do Alumínio, sabe? Qualquer coisa eles colocavam lá na Disneyland. Quando eu vi aquilo, quando eu vi esse roda, vi as fotos, eu falei, gente, não é sério, era, né? E aí, lembra que eu comentei sobre dinheiro? Pois é, isso que o Felipe comentou agora. O dinheiro foi, ó,
Selby, levanta a mãozinha. Para complementar o que o Felipe falou, estava lembrando que uma das exposições mais populares na época da inauguração foi o do 20 mil léguas submarinas, né? Que nem era propriamente uma grande atração, era uma exposição, né? Que, inclusive, pelo que eu lembro, o Walt Disney ajudou até a pintar lá de última hora, porque não estava pronto para a inauguração, né? E como bem apontado pelo Felipe, essa imagem, né? Esse conceito de arte do Herbert, ele na verdade ele vai ser ela é a base da Tomorrowland lá de 1967, né? Porque aí já vai ser pós Feira Mundial de Nova York, e aí ele conseguiu trazer as atrações de lá de volta para Disneyland, e aí finalmente essa área ela só vai realmente estar, né, na sua, digamos assim, primeira fase de completude nessa época, né? Porque até então ela era uma área bem estéril, assim, muito vazia, né? Sem grandes atrativos. Pode continuar. Greg? Não, vocês estavam comentando das exposições que tinham lá na Tomorrowland. Uma que eu acho que eu não cheguei a conhecer, porque ela foi fechada há muito tempo, era da Monsanto, que era a Casa do Futuro. E ela era uma casa conceitual que ela mostrava como os plásticos seriam usados, era sobre a versatilidade das coisas feitas de plástico. Mas o que eu quis falar disso porque tem um episódio da nova série do Mickey, da Disney Plus, do Mundo Maravilhoso do Mickey Mouse, que é uma série muito legal, principalmente para quem adora os bastidores de Disney, porque eu acho que assim, os roteiristas eles estão no modo surtado lá, colocando todo tipo de referência à Disney, aos parques, à história das animações. E aí o segundo episódio dessa série, ele é dedicado à Casa do Amanhã, que é uma paródia dessa casa que teve na Tomorrowland. Episódio curtinho, eu acho que são 10 a 12 minutos, então acho que vale a pena assistir, quem gosta de animação e dessas referências. Não só esse episódio, como a série inteira. Essa série, O Mundo Maravilhoso do Mickey Mouse, é muito legal mesmo. Tá aí uma atração que, nossa, falou, gente, a Casa do Futuro, né? Eu amo todas as fotos que mostram. Eu nem sei quanto tempo ficou lá, foi pouco tempo, né, gente? Acho que 2 anos, sei lá, alguns meses, não lembro. Não, foram 10 anos. Foram 10 anos? De 1957 a 1967. Ficou até a primeira reforma, a primeira grande expansão da área, ela ficou lá. Que bom. Bem, só lembrando, né, gente, porque a gente não pode falar de inaugurou a Disneyland, do inferno que foi, né, o dia da inauguração, né, pelo amor de Deus, né, que, né, conhecido como 17 de julho, também conhecido como Depois de Amanhã, né, e foi esse inferno, né, asfalto derretido por causa do calor, não tinha água para beber e aquela confusão toda, e sobre isso a gente pode até, acho que vale o encontro conversar sobre o Opening Day da Disneyland, né, o conjunto de desgraças. Gente do lado de fora do muro com escada, cobrando ingresso para o pessoal pular o muro com escada. Todo tipo de tragédia. Pensou de errado? Pois é, olha para as fotos e por aí. Bem, em 1957, logo depois, surgiram 3 atrações que, e pelo menos eu considero que atrações que fariam história, porque uma delas ficou não símbolo, né, gente, mas até pela altura, né, que é a Matterhorn, que é a montanha russa que tem dentro, e um símbolo, e que é muito louco, né, que eu estava pesquisando, eu sinceramente não sabia disso, tanta informação, que ela começou como Tomorrowland e depois passou para Fantasyland, né, uma troca, assim, né, então... E, gente, monorail, por favor, né, outra atração... Porque a área estava vazia, precisava de uma atração, eles colocaram o Matterhorn lá. Mas eu acho até que combina mais com a Fantasyland do que com a Tomorrowland. Porque é uma coisa natural que existe, né? Um monte lá na Suíça que existe. Então, tem mais a ver se é uma coisa mais da Fantasyland, que tem a ver com assim, um país diferente e tal, do que realmente o futuro, né? Até aquela música de Alpes que fica tocando no fundo, ela bate totalmente com a música da Fantasyland, não tem nada a ver com a música da Tomorrowland, né? E o que me impressiona até hoje, porque, né, tinha visto fotos, não tinha ido ainda à Califórnia, mas tinha visto falar, gente, inspirada na montanha. Era a primeira vez que eu vi foto, falei, gente, assim, tudo bem, né, ajeitadinho, mas é ela, né. E é o símbolo do Toblerone, né? O símbolo do chocolate Toblerone. Ô, Bruno, Oi, pode falar, Sérgio. Eu ia falar que tem uma piada, né, maldosa da Matterhorn, que fala assim que, como é Tomorrowland, né,
que ela, na verdade, ela serve como tratamento de quiropraxia, né? Que é uma evolução muito antiga, né? Então, ou você conserta as suas costas, ou você quebra as costas nela. É boa. Então, É tipo a Montezuma do Hop Harry. cara, Tem até um lado que eu vou que eu acho melhor, porque a outra você quebra ela num lado e conserta na outra. gente, todas as 2 vezes que eu fui à Disney da Califórnia, eu não andei por causa disso. Eu tenho problema na coluna, sabe? Eu não andei por causa disso. Splash Mountain, eu andei da última vez, também por medo da queda. Eu falei, cara, vou entregar meu corpo, vamos embora, Splash Mountain. Mas nela ainda não fui, não. Então são 3. Pode falar, por favor? Só uma última coisa, da Matterhorn, tem uma outra atração da Disney que a gente pode visitar a montanha também, que é o Soaring, hoje, o Soaring Around the World. A gente passa por cima do Matterhorn, acho que no primeiro vídeo. Fato, isso é verdade. Então, 3 atrações, gente, pelo menos eu acho icônicas, históricas, né? E o Submarine Voyage, né? Então, que gerou outras cositas mais depois a gente fala. E 57, 55, 57. Bem, aí, 67, como o Felipe, Sérgio comentaram e tal, 67, bem, aí começaram a aproveitar o que tinha acontecido 3 anos antes na Feira Mundial de Nova York, em 1964, em que a empresa Disney foi contratada para desenvolver algumas atrações. Gente, Feira Mundial de Nova York, 1964, acho que não merece uma reunião nossa, merece uma série de reuniões para falar, porque eu amo tudo sobre a Feira Mundial de Nova York, de 1964, e a Carroçada do Progresso, né, gente? Pode falar, Viviane, por favor. Não, só como eu sou bem mais velha do que acho que todo mundo, eu visitei a Feira Mundial de Nova York de 64. Meu Deus! E 65. Que legal. Que legal. Eu tinha 7 anos na época. Meu pai era médico, a gente estava morando na Bélgica e depois nós voltamos passando por Nova York. Estava acontecendo, era o final, porque a feira durou acho que um ano inteiro, ou 6 meses, sei lá, sei que era julho de 65, e nós visitamos, inclusive a gente conheceu, pela primeira vez que eu vi aquelas coisas que depois eu fui ver em 77, em Los Angeles, depois eu fui mais tarde para Orlando e bem mais tarde para Paris. Então, eu acho que eu sou a única testemunha ocular da história desse. Você lembra bem, Viviane? Total, absolutamente me lembro bem. Eu estava fuçando aqui na minha casa, procurar ver se eu acho alguma coisa. Se eu achar alguma coisa que dê para mostrar, eu vou recuperar. Mas está tudo aqui meio que em renovação, e essas eram as coisas que a minha mãe guardava. Então, né, porque eu tinha 7 anos na época. Então, eu vou fuçar, ver se eu acho alguma coisa para mostrar para vocês. Ai, por favor, traz. Pelo amor de Deus. Gente, falando sério, Viviane, eu estou aqui mega empolgado. Falei, gente, agora eu conheço uma pessoa que esteve na Feira Mundial. Maravilhoso, maravilhoso. E era o pavilhão da General Electric, que tinha aqueles robôs, pela primeira vez eu acho que foi usado, né? Que depois vão ser usados nos parques da Disney, né? Eu não sei se foi antes. O começo do Carroçada do Progresso, né? Era patrocinado pela General Electric, que foi para Disneyland pela General Electric. E era lá, era isso mesmo. Muito bom, muito bom. Que legal. Oh, meu Deus. Ô, Viane, que bom ouvir isso. Legal. Ou seja, né, gente, muito chique. A gente não apenas fala da feira, como participante do grupo foi a feira. Então vamos em frente. Temos testemunhas oculares aqui. Não é, Sérgio, não, mas aí não é qualquer grupo, é o nosso grupo. Bem, aí o que aconteceu, né? Tentativas de atualização. Aí começou o caos, né? Bem, como eu disse, o troço começou a ficar velho logo, né, gente? O futuro que achavam, nossa, 1986, a coisa foi se aproximando, e aí, de repente, Tomorrowland tinha ficado com cara de futuro velho, né? Mas com cara de presente misturado com passado. O futuro chegou e passou. E o futuro, gente, foi embora. 1993, gente, eu estou abreviando as coisas porque 1993, um novo projeto que, tadinho, nem saiu do papel. Tomorrowland 2055 trouxe artes conceituais aqui, ideia de como poderia ficar
A Tomorrowland, fracasso total na época, 1993, ó. Não aconteceu. Algumas, pode falar aqui. E as artes conceituais desse projeto da 2055 são incríveis, é o sonho de qualquer leitor de ficção científica que via aquelas capas daqueles livros malucos com aquelas artes conceituais. Você vê as artes conceituais desse projeto, cara, eram de babá. Você imagina que se eles tivessem conseguido executar isso, teria sido um negócio inacreditavelmente maravilhoso. Teria passado rápido também, mas teria sido maravilhoso. Infelizmente, muito bom, teria sido ótimo, mas teria passado, mas... Selby? Isso aí eu acho que esse talvez seja um dos projetos que eu lamento, né, que não tenha acontecido, mas que eu não sei se o Bruno vai comentar, né, ou não, mas isso aí faz parte daquela série de projetos da década Disney, né, que o Michael Eisner tinha anunciado, né, no início, no final, não lembro se foi no final dos anos 80, se foi no comecinho, lá de 1990, que ao longo da década de 90, todos os parques teriam atrações e áreas novas, né? E Tomorrowland seria esse projeto, né? Seria uma grande revolução. Nós teríamos lá no então Disney MGM Studios, nós teríamos aquela área do Roger Rabbit, né? Na Disneyland, onde hoje a Galaxy Z teria Discovery Bay, né? Que era aquele projeto do Tony Baxter, que também não aconteceu, né? Digamos que tudo isso tem um show do Indiana Jones, né, do jovem Indiana Jones também lá, atração do Dick Tracy também no Disney MGM, e meio que tudo que naufragou por conta dos efeitos da crise da Disneylândia de Paris, né, tudo daquele projeto financeiro, que não foi tanto culpa do parque, mas sim da escala do projeto, né, o complexo inteiro acabou, né, pegando a recessão na Europa e, digamos que um pouco parecido com o que aconteceu nos últimos anos quando abriu a Disneylândia de Xangai, né, que tinha uma hashtag, né, Blame Xangai, né, porque por conta de Xangai alguns projetos foram adiados, né, foram cancelados, outros adiados, mas eu acho que de todos esses projetos, a Tomorrowland 2055, ela foi uma das maiores perdas. Você tem razão, sabe? Quando você olha a quantidade de atrações canceladas nessa época, de projetos futuros que foram cancelados, sempre botando a culpa no prejuízo financeiro que a Disney teve com a Disneyland de Paris, é impressionante. A quantidade de projetos... É impressionante, é uma pena. Agora, uma coisa, pelo menos, que eu fico um pouco aliviado, isso é verdade, gente, acho que, pelo menos é uma das coisas que me deixa fascinado com Disney em geral, pensando na Imagineering. A velha história de que ideias realmente não morrem, e não morrem. Então, coisas lá de trás são recuperadas, e aí surgem outro parque de outro jeito, e aí tem um caldeirão de ideias, né? E sempre me lembra essa arte conceitual à esquerda, me lembra sempre as artes conceituais do Westcott. Para quem não sabe, o Westcott seria uma versão do Epcot da costa norte-leste e oeste, né? Isso, oeste. E seria uma versão aprimorada do Epcot, não seria igual ao Epcot, uma versão mais turbinada do Epcot. E eu amo esse projeto do Westcott. Me lembra, tem algumas artes conceituais, lembra, eu nem sei se duvidar se foi a mesma pessoa, porque não foi na mesma época, né, de repente, nem sei, né, arte conceitual. Que acabou virando California Adventure. Pô, Felipe, eu tô lá. Hoje eu gosto do California Adventure. Mas, hoje sim. Tô lá em hoje cima. Sim. Hoje virou California Adventure. Então, aí é o seguinte, fora essa pegada, vamos refazer, vamos tentar colocar o Tomorrowland em dia, e aí, em paralelo, 1971, Magic Kingdom, em Orlando, taca o Tomorrowland lá. 1983, Tóquio, taca o Tomorrowland lá. E aí o problema continua para todas as Tomorrowland. Então temos aí a esquerda, né, a Tomorrowland Magic Kingdom, e a direita de Tóquio, né? Alguém aqui já foi a algum parque da Ásia? Japão, Tóquio, Hong Kong, Xangai? Não? Infelizmente não. Não. Acho que é o sonho do grupo, pelo menos meu sonho, né? E algum Nossa, Tóquio Disney Sea, eu sonho em conhecer esse parque. Pelo amor de Deus. Tóquio Disney Sea merece não um conjunto de reuniões, mas outro grupo sabe discutir Disney Sea. Paixão total. Bem, aí surge o projeto da Disney de Paris, como o Selby estava comentando agora há pouco.
E eu não sei se vocês sabem, mas uma das exigências da França, né, a prefeitura de Paris, junto com a França, era, beleza, tá? Estou resumindo, pelo amor de Deus, né? Vocês podem construir o parque, tá? É tudo, toda aquela história que a gente sabe, mas uma área do parque tem que ser voltada para a cultura europeia. Beleza. Aí pretendiam fazer o quê? Mais uma caveira de burro lá, tá? Com uma Tomorrowland lá. Disseram, não, vamos tentar aproveitar para repensar. E, gente, eu acho até agora a melhor ideia, embora tenham judiado ao longo do tempo da Discoveryland. Mas eu acho que pela estrutura dos prédios da própria Tomorrowland, eles podiam botar abaixo, né? Mas é mais difícil esfragar lá. E começaram a trabalhar com uma ideia de futuro que nunca foi e nunca será, que é uma pegada steampunk. E, assim, é a minha land preferida. Eu amo desesperadamente a Discoveryland, não sei quem foi aqui já a Paris, a Disney de Paris, é a minha land preferida. E tem essa pegada muito de Júlio Verne, H.G. Wells, né? E tem, nossa, maravilhosa mesmo, do futuro da ficção científica do iniciozinho do século XX, aquela visão de escritores, né? Isabel falando que nunca foi, mas é a Tomorrowland mais linda. Pois é. Felipe? Então, eu acho muito legal essa história, porque sem querer, né, por conta dessa exigência do governo francês, a Disney achou uma solução para o problema do Tomorrowland, que é uma terra do futuro que sempre chega e sempre passa e sempre fica defasado, de uma forma muito elegante, que é abordar clássicos, né? Eu olho para essa land, para mim me vem na cabeça H.G. Wells, vem Júlio Verne, né? Então ela tem essa cara de futuro imaginado no antigo, mas de um jeito muito clássico, como você falou, steampunk. E isso deixa até essa land eterna, ela não envelhece, né? Que é o problema principal de todas as Tomorrowlands, que o Tomorrow sempre chega e passa, mas essa vai sempre ficar. Então eles não têm nenhum problema lá na Disneyland Paris de ficar atualizando, de ficar defasado. Ela vai estar sempre lá parada no período histórico, no período imaginado dela, de um jeito muito elegante, né? E sei lá, eu acho que logo a gente vai chegar nisso, depois quando eles tentaram meio que copiar um pouco do visual lá na Disneyland da Califórnia, aí foi um desastre, mas eu me estranhei quando eles em Xangai não fizeram algo similar. Lá também eles criaram uma Tomorrowland com o nome Tomorrowland. Então eles voltaram para o erro anterior. Então vamos ver quanto tempo vai durar a Tomorrowland de Xangai. Mas a de Paris, cara, é uma solução extremamente elegante. Não sei por que eles não copiaram isso para todos os próximos parques que eles construíram depois no futuro. Nossa, nem falo. Selby? Não, para complementar o que você falou, Bruno, que você está falando sobre a exigência do governo francês. Bom, eu sei que o Bruno ama a Disneyland de Paris, eu também conheci a Disneyland de Paris, o paisagismo, a arquitetura do parque, é uma coisa assim, a única coisa ali que falta é um cuidado especial com qualidade de serviço, né? Mas tirando isso, o parque para mim ele é lindíssimo, e a Discoveryland, no caso, para mim ela é conceitualmente a Tomorrowland que é a mais ajeitada ali, né? A mais bem pensada, bem organizada. É engraçado isso da exigência do governo francês, porque inicialmente a Disney ainda não tinha decidido o que faria, né, na Tomorrowland, então eles usaram como justificativa para cobrir essa história, né, de ter que ter as referências da França, né, da Europa, não a Tomorrowland, mas a Fantasyland, né? Então eles exploraram, falando assim, não, mas aqui nós vamos ter a Branca de Neve, né, que é alemã, o Pinóquio, que é italiano, né, a Espada era Lei, que é dos ingleses, o Peter Pan também, né, que é a Inglaterra, a Bela Adormecida e tudo mais, só que aí meio que não colou, porque os filmes são nitidamente, né, tem aquela conhecimento hollywoodiano, né, então aí eles pegaram assim, não, vamos levar em conta que os franceses não só querem as referências, mas eles também têm aquela crítica, né, que quem já leu muito sobre o parque sabe que tem uma intelectual lá, não sei se era uma diretora de teatro, que ela apelidou o parque de Chernobyl cultural, né? Pessoal, não, o parque precisa ter alguns elementos de cultura. E foi daí, como disse bem o Felipe,
que quando foi feita a Discoveryland, eles falaram, não, vamos pensar em autores clássicos, né, em referências clássicas e não apenas só, né, ligados à Europa. E aí veio H.G. Wells, veio o Júlio Verne, Leonardo da Vinci, né, o Orbitron também é uma inspiração também nos desenhos do Leonardo da Vinci. Aí colocaram lá o Jorge Lucas ali como visionário presente, né, para aproveitar o simulador, né, que era uma novidade. O Michael Jackson, né, que hoje pouco se fala dele, mas que também naquele momento era uma grande sensação. E há uma referência também que pouca gente sabe, que é aquele dirigível, né, que tem aí até aí no conceito, que é daquele filme A Ilha no Topo do Mundo, que tem no Disney Plus, e que ali, obviamente, ali foi alguma referência que o Imagineer, o Tony Baxter, colocou, porque existia no projeto dele da Discovery Bay, e ele colocou aí na Discoveryland, né? E tem o Nautilus, né, e outras atrações, mas para mim, até hoje, mesmo a área, né, a gente sabe que agora que a Disneyland de Paris, ela está recebendo os investimentos aí maiores, vamos ver se eles vão anunciar algo aí para D23 Expo, mas é uma área que, para mim, de todas as Tomorrowlands, para mim, foi a que eu mais me senti bem, assim, né? Uma coisa lindíssima. A Discoveryland foi um projeto chefiado pelo Tony Baxter, né? O Tim Delaney foi o Imagineer responsável pela área, né? Ok. Aí foi legal, né, para o Tim Delaney, mas foi que a Seb falou, né, Felipe? Porque ele aproveitou projetos. A parte do Hyperion, né, que é o balão, gente, aquele prédio e o balão quando você vê desenhos conceituais da Discovery Bay, que seria a área da Disneyland, gente, é isso, eles pegaram aquilo e encaixaram aí, muito legal mesmo. Algumas coisas que eu ia comentar, por isso que eu escolhi esse desenho conceitual que está à esquerda. Vocês percebem que a Space Mountain, que originalmente era Discovery Mountain, tanto que se você vai na Space Mountain, os carrinhos ainda têm DM, de Discovery Mountain, era o nome original. É muito legal porque é o seguinte, o original do original, essa montanha ia ser bem maior, e dentro dela ia ter o Nautilus, ia ter um simulador tipo Torre do Terror, e ia ter a montanha-russa. Aí o que aconteceu, né, gente? Como o Seb comentou aí, de novo, questão de dinheiro, começaram a cortar e, literalmente, a montanha virou o quê? A montanha que, para mim, é uma maravilha. É muito engraçado, porque, das vezes, eu já consegui experimentar 3 atrações da Disney Paris em 2 momentos diferentes. Primeiro, a montanha-russa de Indiana Jones teve um período que ela tinha o looping para trás. Primeira vez que eu fui a Paris, estava o looping para trás, depois o looping para frente. O Visionarium, que é essa aí à direita, né, que agora é o Buzz Lightyear. Esse prédio, eu consegui experimentar as 2 versões. Pelo amor de Deus, como está hoje em dia, passo longe, né, perto do Visionário. E aí, Felipe, pegando um pouco o gancho que você falou, bem, não dá para mexer, mas dá, né? Porque o tema da Space Mountain era essa pegada de H.G. Wells, né, de Júlio Verne e tal. E aí enfiaram o quê? Eu amo o tema, porém, Star Wars, né, gente? Tá? Ficou ruim? Não ficou ruim, mas consegue meter a mão lá e mexer assim, né? Carlos? Não, eu ia falar que, até lançar um questionamento que você falou que você foi 3 ocasiões, viu 3 tipos diferentes de atração. Talvez a Tomorrowland, no mundo todo, tenha sido uma das áreas que mais teve atrações que sumiram e depois surgiram outras, até por essa questão de ser uma área que começou de um jeito e teve problemas, né? Talvez seja uma das que mais teve atrações que existiram e não existem mais, tiveram que mudar. Imagino que seja, né? Quer falar de novo? Só para complementar uma coisa que muita gente não sabe, por que a Discovery Mountain ela não foi construída do jeito que ela foi, né? Qual foi a opção? Não foi apenas a questão financeira do preço desse projeto em si. Aliás, é bom que se saiba, nesse período a Disney e os Imagineers estavam bem loucos mesmo, que eles tinham várias ideias de criar atrações combo, né? Na Califórnia também eles tinham uma ideia que o Indiana Jones também fosse uma atração combo, né? Então teria o templo, o barco do Jungle Cruise passaria dentro também, a Disneyland Railroad também passaria dentro também do templo. Então eles tinham essas ideias de atrações combo, e a Discovery Mountain ela teria essas 3 atrações unificadas. Mas como houve a crise, né, financeira na Disneyland de Paris,
houve toda uma questão de negociação com os investidores franceses, que é bom que se saiba, né, que a Disney estava negociando também com bancos franceses, e uma das justificativas dadas para receber o dinheiro para investir é que o parque ele precisava, porque o parque ele estava com potencial de lucro muito mais rápido do que os hotéis, né? Mas ele precisava de novas atrações com urgência, e a Discovery Mountain era um projeto muito lento. Então, o que eles fizeram? Tiveram que pegar metade da verba, né, metade do orçamento da Discovery Mountain, e eles investiram em atrações menores. Então, por exemplo, aquela do Storybook Land, que tem ali na Fantasyland, com o trenzinho, o barquinho, a montanha-russa do Indiana Jones, lá na Adventureland, o Nautilus, que também existe lá na Discoveryland, são atrações menores que foram construídas porque elas tinham que abrir rapidamente para expandir a capacidade do parque, para que o parque pudesse gerar mais faturamento. E aí, o que sobrou nessa metade, que acho que era 100 milhões de dólares na época, não lembro, acho que era um pouco mais, ela foi aplicada na Space Mountain, até por isso que nós temos apenas a Space Mountain, porque eles precisavam de... E uma atração que hoje não existe mais, mas que tem a estrutura lá, que era o Velho Moinho, né? Inspirado na Silly Symphonies, né? Nas animações clássicas. É uma roda gigante, acho que é o único caso de roda gigante num parque Disney antes do California Adventure, era esse da Disneyland de Paris. Muito bem. Ou seja, gente, mais um assunto que merece capítulo especial do grupo, falar sobre Disney de Paris, tá? Porque tem muita coisa para contar, né, Selva? Tem coisa para caramba, né? É a minha paixão em especial. Beleza, tá? Aí, evolução. Tá aí, né? Colocaram Star Wars na Discovery Mountain. Gente, eu tenho alguma coisa contra Star Wars? Pelo contrário, eu amo desesperadamente. Só que o tema, olha aí em cima, desenho conceitual, né? Para ser uma outra pegada. E, de repente, olha essa imagem à direita. A Disney, pelo amor de Deus, a gente trabalha muito bem, claro que fica equilibrado visualmente e tal. Mas a pegada ali não é uma pegada do futuro que nunca foi. Aí, de repente, você está no universo de Luke Skywalker e etc, etc. Fica meio deslocado. Até porque Star Wars não se passa no futuro, né? É há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, né? E não é exatamente nesse futuro do passado aí, é outro caminho, outro multiverso de futuro, de passado, né? Pois é. A impressão que eu tenho é que o que motivou eles, no caso da Hyperspace Mountain, é o mesmo motivo pelo qual eles fizeram isso também na Disneyland da Califórnia e não fizeram não costumam fazer nada na Space Mountain de Orlando, que é aquela questão de parques muito locais. É parque onde vai muita gente local, onde você tem pouco turista do mundo inteiro que viaja. A Orlando é um parque que acho que mais recebe turista do mundo inteiro. Agora a Califórnia é muito local, então eles precisam criar novas formas de trazer os mesmos locais de volta para o parque. Então eles acabam fazendo esses overlays de Natal, de Halloween, de coisas assim. Então o Hyperspace Mountain eu acho que foi uma das coisas que foi motivado tanto para Disneyland quanto para Califórnia de fazer esse tipo de overlay na atração para trazer de novo as pessoas que já vão todo final de semana lá, que são pass holders, né, essas coisas do tipo. E é o motivo pelos quais eles não fazem em Orlando, por exemplo, porque Orlando você tem uma família que voa lá de longe pela primeira vez e vai a única vez durante, sei lá, 10 anos na vida, ou pela primeira e única vez na vida, o cara chega lá, tem um overlay de Natal, tem um overlay de Star Wars, ele perde a atração do jeito que ela era para ser original. Então é por isso que eles não fazem em Orlando, né? Mas, gente, assim, eu acho no fundo legal, porque você acaba tendo diferente, a mesma atração com outras caras, com temas sazonais. Eu acho interessante. Só esse desequilíbrio aí, gente, tem um fato, né? Mexeu com a minha Discoveryland, mexeu comigo. Então, por isso que... Isabel, levantou a mãozinha. Oi. Não, na verdade, eu só quero fazer uma parte aqui, porque mexeu com Star Wars, eu preciso falar. Eu acho, assim, eu nunca fui na de Paris, mas eu acho que, mesmo não tendo a ver com a ambientação, eu acho a ideia maravilhosa de eles terem colocado Star Wars junto, assim. E outra, alguém falou aí que é no passado, mas, na verdade, Star Wars a gente não sabe nem a data, então a gente não sabe se é passado, pode ser futuro, a gente só sabe que é distante, então é só uma parte que eu queria botar aí. É verdade, tá? É interessante isso, um bom ponto de vista.
Que Porque não dá passado, para assim, saber. Não... É assim, né? Qual o ponto de vista em relação ao passado? Sérgio está falando uma coisa bem legal aí, que é a única Space Mountain com looping. Aí, Bruno, ano 2000, primeira vez que eu fui a Paris. Eu, Bruno, sabia sobre Disney de Paris, só que eu não sabia, Selby, que tinha looping. 2 loopings. Eu andei, eu não sabia, a gente ia no escuro. De repente, do nada, a minha esposa foi também, ela saiu. O meu filho era pequenininho, né? Tinha 3 anos na época. Gente, ela saiu lívida, assim. Bruno, pelo amor de Deus, eu achei que ia morrer. Você sabia que tinha looping? Eu não sabia que tinha looping. Então é uma surpresa mesmo, é legal que a gente saiba que tem looping, porque é no escuro, tá? 2 loopings. E durante muito tempo, agora não mais, durante muito tempo foi a montanha mais intensa, mais rápida da Europa, sabe? Então era punk, coisa era pesada. Bem, a comparação que eu faço... Posso falar só mais uma coisa? Pode falar? Eu tenho a impressão que Paris é o parque da Disney que tem, assim, que deixou as atrações serem mais radicais, assim, né? Eu não sei se você sente isso, porque eles colocaram essa montanha-russa de Indiana Jones, não tem lugar nenhum, só tem lá. Essa Hyperspace Mountain, não tem lugar nenhum, também só tem lá. Então, acho que eles focaram, né, na parte mais radical, porque se você olhar o Magic Kingdom, é um parque que, cara, é todo light, né? Quase não tem nada radical. Space Mountain, não é radical. Big Thunder de Paris também tem uma última queda no escuro ali que pega a gente de surpresa também. Pra mim é melhor ali, de surpresa, cara. Olha, já pensou uma coisa agora? Assim, é por isso que eu tenho vontade de conhecer a de Paris, por causa disso, porque eu tenho a impressão que eles carregaram a mão nas atrações radicais, que nos outros você não vê, assim. No Disneyland não é, no Magic Kingdom não é. Bom, na Ásia não sei, mas Paris, eu acho que nessa parte aí eles estão ganhando de 1000, assim. É verdade. E isso é curioso, Isabel, porque lá na Disneyland de Paris, em Paris, na Europa como um todo, a Disney muitas vezes é vista como um parque para criança. E boa parte do marketing da Disneyland de Paris, lá em Paris, fala que é um parque para família e para adultos também. Então, a divulgação da Disneyland lá não busca levar mais criança, busca levar os adultos também. Porque por mais que as rides sejam mais intensas, a visão do público europeu ainda é de que a Disney ela é mais infantil. Eu acho que é um pouco de preconceito que tem, né? O público europeu tem um pouquinho de preconceito, eu acho. Não sei, porque realmente o que eu vejo é um parque bem mais radical que com certeza agradaria mais aos adultos, adolescentes, do que os outros parques dos Estados Unidos, né? Quer dizer, os outros parques não, né? O Magic Kingdom e o Disneyland, porque California Adventure já é outra coisa, né? Hollywood Studios também já é outra coisa. Os jovens vão lá no parque do Asterix, lá que tem as montanhas russas. Né? Eu trouxe para vocês. Tem essa opção também. Trouxe para vocês a comparação, né, gente? Tadinho do prédio visionário que fizeram com ele, né? Aí quando eu cheguei lá, né, já tinha ido. O pecado que fizeram com esse prédio aí. Foi o pecado. Nossa, céu. Quase chorei. E tem a pior fila, gente, de toda a minha experiência. Eu fui no verão, em 2000, antes da pandemia. Eu não sei o que acontece nessa atração, não sei se ela foi renovada, mas a fila dela é horrível. Assim, o andamento dela eu não sei o que acontece nela que não deveria ser, porque é Omnimover, né? O carrinho está sempre andando, não sei por quê. Eu lembro que a maior espera que eu tive foi nessa atração. É chato, porque uma das entradas da Discoveryland é cidade de cara desse prédio. Então, assim, quebra totalmente com aquela pegada steampunk. Mas Discoveryland sobreviverá. E aí, esse episódio te inspirou a viajar para Orlando ou outros destinos? Então não se esqueça da nossa agência de viagem, que é a Via Mundo Travel. Pode entrar em contato através do e-mail viamundo@viamundotravel.com.br ou mesmo através do podcast@passaporteorlando.com.br para você ter seu atendimento personalizado, que a Ju aqui vai montar a sua viagem conforme suas necessidades. Ou então, entre no nosso site, passaporteorlando.com.br
e acesse nossas lojas virtuais para compras de ingresso, aluguel de carro, seguro de viagem e outras coisas mais. Quem compra com a gente aparece sempre aqui nos episódios com agradecimento no momento Boa Viagem e, dependendo do volume, ganha alguns dos nossos brindes exclusivos, como bonés, capas de mala, entre outras coisas mais. Então, mais uma vez, quer viajar com o suporte aqui da gente do Passaporte Orlando? É só entrar em contato com a Via Mundo Travel. Bem, aí, nesse meio tempo, eu estou fazendo uma ordem mais ou menos cronológica, tá, gente? E aí temos em 2015 Tomorrowland o filme. Greg, você quer comentar? Primeiro assim, é um filme que eu adoro. Vocês estão vendo a imagem que tem um pin, que é uma parte importante do filme, até tem um igualzinho aqui, que eu fiz questão de comprar, porque a Disney costuma capitalizar em tudo que eles fazem, né? Então, a própria existência do PIN dentro do filme é uma referência à troca de PIN e venda nos parques, né? Então, quando eu fui para lá, quis comprar um para mim também. Mas eu gosto muito desse filme porque ele tem uma visão muito otimista do futuro. E é muito a visão do Walt. Eu acho ele começa com muita referência. Ele está lá na Feira Mundial de Nova York, lá de 64, que a Viviane esteve presente, e você vê o Small World, né? Quem está com um PIN igual esse no filme, que é distribuído só para pessoas sonhadoras, acaba entrando por uma passagem secreta dentro do Small World e vai parar nesse Tomorrowland, que é um lugar onde as pessoas podem desenvolver tecnologia e testar tecnologia. É um filme bem good vibes e ele acabou não dando muito certo. Assim, eu fico triste de falar que flopou, porque eu realmente acho legal, mas foi um filme caríssimo, custou mais de 200 milhões de dólares e faturou o mesmo tanto. Só que isso acaba sendo prejuízo, né? Porque tem um investimento em marketing que não é contado, né? Então isso acabou minando a possibilidade de uma continuação. E isso faz parte das tentativas da Disney de levar as propriedades intelectuais dos parques para o cinema, né? Tentou com Haunted Mansion, Counter Bears, não deu certo. Piratas do Caribe deu muito certo. Foi o único que deu certo de verdade, né? E o Tomorrowland falhou, mas eu não vejo que é tão culpa do filme, assim, porque é um filme que teria um público legal. As pessoas que gostam dos parques, eu acho que elas se interessariam muito mais pelo filme, pela quantidade de referência que tem e pelo clima de parque que tem, principalmente na parte da Feira Mundial de 64, que é onde o Walt Disney apresentou o Small World, o Carousel of Progress, o animatrônico do Lincoln, e ele ainda remonta à Feira Mundial lá de Paris, que foi quando a Torre Eiffel foi construída. E a torre ela foi construída para essa feira como algo provisório, ela seria desmontada, e está lá em Paris até hoje, um dos maiores símbolos da Europa como um todo, né? E é impressionante pensar que isso foi feito como algo provisório. A Torre Eiffel foi feita para a Feira Mundial, o Carousel of Progress também. Então, para você ver o tipo de coisa que é feito. Mas é um filme que eu recomendo que quem não assistiu assista, principalmente quem tem muito interesse pelos parques, pela visão de futuro do Walt Disney e por uma visão otimista, né? Porque o que a gente vê na ficção científica é que muitas vezes ela é uma crítica intensa à tecnologia e ao futuro que a gente está seguindo, e é um futuro ruim que pode chegar. O que eu acho muito legal também, eu adoro ficção científica, mas um olhar otimista é um pouco raro, e isso também é legal de assistir. Eu estava conversando com o Greg, né, Greg? Porque eu gostei muito do filme, assim, eu não adorei, não. Eu lembro que acompanhei muito o lançamento e tal. Eu não sei se na época vocês acompanharam, eu acho que foi na Disney da Califórnia, gente, uma espécie de jogo presencial lá. Nossa, que era o máximo. Eu acompanhei pedaços disso, né? Mas o que eu estava conversando com o Greg, tem um livro chamado Before Tomorrowland, que é um prequel à história, passado nos anos 50, a história de um adolescente, a mãe. Mas assim, eu estava conversando com o Greg, não sei se você achou, né, Greg? A história é super melancólica, até de certa maneira meio triste, né? Agora, junto com o livro, vem uma HQ, história em quadrinhos. E essa HQ conta a história, né, Greg? Né? Quer falar um pouquinho da HQ? Não, pode seguir aí, pode seguir. Não, pode falar você sobre. Até você puxou a história da HQ. Não, vai lá.
Tá, a história da origem da sociedade por trás da criação desse mundo Tomorrowland, e que, por isso, inclui toda essa pegada de Torre Eiffel, que remonta aos inventores do início do século XX, que era uma sociedade, que essa sociedade continuou existindo ao longo dos tempos, uma sociedade, de certa maneira, secreta, né? Inventores reais, né? Você vê que o Tesla tá lá no meio, o Graham Bell, acho também. Thomas Edison, então, né, e tal. Pois é, então é muito legal a HQ, porque ela conta a história dessa sociedade que deu origem, por isso, né? De certa maneira é a HQ, o livro Before Tomorrowland e o filme. E é muito engraçado porque um dos roteiristas, acho que é o roteirista principal do filme, ele era, na época, foi durante muito tempo editor da Entertainment Weekly, a revista, né? E, cara, eu tentei entrevista com ele sobre Tomorrowland. Depois que flopou o filme, ele simplesmente não quer ouvir mais falar do filme. Tipo, não cheguem perto dele para falar sobre o filme. Né? Selby tinha levantado a mãozinha e depois Carlos, né? Pois é. Você sabe que eu estava vendo agora, você primeiro mostrou aí a imagem do Buzz Lightyear lá na Disneyland de Paris, e agora o flop do filme, né? E aliás, falando nisso, eu gosto muito do livro, né? Tem essa HQ, aí eu consegui comprar e gostei muito. Eu acho aquela imagem do Buzz Lightyear que você colocou antes, ela é muito simbólica do que eu chamo de crise de identidade da Tomorrowland, né? Que eu acho que provavelmente isso aí vai ser um assunto para outra reunião, que é do Epcot também, e que também, se a gente for levar a cabo também, eu acho que se estende a outras coisas aí nos parques, que são crises de identidade de áreas e de parques, né? Que a Disney não sabe muito bem o que pode investir de uma forma mais abrangente, aí vai pelo caminho mais fácil, que é uma propriedade intelectual. Não vamos pôr o filme, que é mais fácil, as pessoas vão entender, e realmente essa questão de você ter o futuro otimista, né, que era uma coisa muito própria ali dos anos 80, né, até um pouco dos anos 90, ela acabou se perdendo muito. E isso fica muito claro quando você contou lá dos anos 90, quando a Tomorrowland do Magic Kingdom ela foi atualizada, que ela é uma versão, para ser bonzinho aqui, uma versão meia boca da Discoveryland, né? Porque eles vão lá, pegam o Visionarium, colocam no Magic Kingdom, que é o The Timekeeper, né? O cinema 360 graus, ali a viagem no tempo, que originalmente tinha um nome, aliás, eu lembro bem, porque isso aqui, a Disney, eu lembro que ela procurou a imprensa do mundo todo, e isso foi divulgado no Aqui Agora, para vocês terem uma ideia. Eu tenho gravado isso Aqui Agora, aquele jornal policial, eles mandaram a correspondente, era ter uma reportagem imensa lá na Disney, e ela mostra, está na entrada do Timekeeper, e o nome da atração na época era Transportarium, era um ano antes de abrir a atração, né? E ela falava, então, era o Transportarium, que era o Timekeeper, e do outro lado o Alien Encounter, né, que era a colaboração na época que tinha com o George Lucas, né, que não ficou no final a versão que tinham se pensado antes, que era para Disneyland, e aquela versão do Orbitron lá, dos foguetes, que também é uma versão, digamos, menos chamativa do que a da Disneyland Paris. É aquela coisa, ficou uma reforma meia boca, eles não souberam trabalhar conceitualmente aquilo na área inteira. A mesma coisa ocorreu com essa reforma da Disneyland, que você mostrou muito rapidamente ali, que tem que eles pintaram a Space Mountain de cobre, né, aquela cor meio, que aí quando desbotava no sol ficava uma coisa horrível, né? Ali tem que deixar branco mesmo, porque você faz um cobre ficar sujo, né? O prédio fica com uma aparência suja, e foi a mesma coisa, quer dizer, não tinha como fazer aquela ideia, o conceito eles não conseguiam manter o conceito de acordo com o orçamento que eles tinham, né? E ficou pela metade. É o caso do Rocket Roads, né? Que também que era aqueles foguetinhos que andavam no People Mover também, que eu não sei, eles falam que pensaram nisso, mas todo mundo que trabalhou no projeto anos depois disse que também é um projeto que não foi a engenharia não foi bem feita para aquela estrutura que foi montada, né? Mas, enfim, isso tudo é para dizer o seguinte: a Disney ela deixou de ter essa facilidade de trabalhar conceitualmente a identidade
de algumas áreas, e no caso da Tomorrowland isso ficou muito forte. E esse filme, o Tomorrowland, para mim, eu esperava isso. Eu achava que esse filme serviria como base para criar uma identidade definitiva para aquela área, e não deu certo, né? Infelizmente, acabou não se concretizando, porque eu acho que eles poderiam explorar essa visão otimista de futuro trabalhando a partir desse filme, mas infelizmente ele acabou fracassando nos cinemas. Né? Não, e foi aqui entre nós. O que o Greg falou, assim, é um filme legal, gente, mas foi um mega fracasso mesmo, né? Carlos? Agora, Bruno, só uma coisa. Tá. Você é uma impressão minha que eu tive também com outros amigos. Eu não lembro se você lembra, né? Se a gente comentou na época, mas eu lembro que havia um interesse de inserir o Walt Disney naquela história da sociedade, né? Dos exploradores, e eu lembro até de um trailer que o primeiro teaser tinha o Walt Disney, e depois eles sumiram com o Walt Disney da divulgação do Tomorrowland, né? Não sei se ficaram com medo de atrelar, né? Não sabia disso, Greg? Não lembrava disso. Não, isso eu não cheguei a ver, não sabia, não. Eu lembro que teve um teaser que mostrava, inclusive, coisas ali da Disneyland, e aparecia o Walt Disney, e eu lembro que isso sumiu muito rápido, assim, parece que deu uma ordem ali que não poderia usar o Walt Disney na divulgação. Eu não sei, inclusive, se havia alguma referência do Walt Disney no filme, aí não sei se o roteirista tem alguma história por trás disso. Não, nem fala, mesmo nas coisas do Small World que aparece, o Walt Disney não é citado, não. Ele não é citado, Não. Carlos? Carlos. Eu ia comentar que eu também fui surpreendido positivamente com esse filme, porque foi uma enxurrada de críticas e eu demorei um pouco a assistir pela própria reação de que não foi realmente muito bem quisto, mas eu acho que, inclusive o que comentou-se aqui, que por ele ter sido com bastante referência dos parques, né, talvez ele tenha acabado focando num público que é o público realmente que se interessa pelo background, né, da área, que sabe que existiu aquelas feiras, né, e toda essa mística em torno, né, das feiras e de como as atrações foram levadas para Tomorrowland. Eu acho que acabou que talvez a história do filme, por si só, ela não conquistasse tanto o público em geral, né? Então acho que tem um pouco a ver com isso também. Talvez tenha ficado um pouco de referência demais, focado muito em referência e não tanto a história em si, talvez não comportasse um público mais amplo. Interessante, Carlos, eu nunca tinha pensado nisso. Uma coisa insider demais, fanservice demais. Talvez. Eu adorei esse lado, mas, né, talvez não. Felipe? Não, na verdade, o Selby acabou cobrindo o que eu ia falar dessa bagunça que eles fizeram lá nos anos 90, da Tomorrowland, de querer trazer para Califórnia, por exemplo, o mesmo visual da Discoveryland, e aí basicamente eles não tiveram dinheiro, é só sair pintando tudo de cobre, ficou horroroso, aquele Orbitron lá, que até hoje tá lá, mas ele tem a cara das coisas daquela cara de cobre, né, da Tomorrowland, alguma em cima ali do miolinho onde era o antigo trilho do People Mover, né? Tem alguns artefatos dessa época, mas... Felipe, só uma coisa, e até hoje, eu acho que ainda tem lá, né? Onde era o Rocket Jets, que deveria continuar lá, né? Eles tiraram de lá e puseram o Orbitron na entrada, né? Ficou funilado, né? Ali da Praça Central você vê ele, assim. Fica um pescoço ali, ninguém consegue entrar e sair dependendo do horário. E eles colocaram em cima, alegando que há problema estrutural, que não daria para colocar a versão nova lá em cima, uma escultura ali que se mexia no som, eu acho que era Observatron que chamava aquele negócio lá, que não servia para nada, né? Ele é um negócio enorme que se mexia, girava com uma música lá e depois de um tempo parou de funcionar, né? Não mexia. Pois é. Não, é muito infame essa versão pintada de cobre da Space Mountain, ficou realmente uma coisa horrorosa. Não, assim, pintaram e a área meio que morreu, né? A parte de movimento, né? People Move, tudo parou, né? Exato. E é tanta questão do Rocket Rods na Disneyland quanto do Alien Terrestrial Encounter, eram bem aquela época que o Michael Eisner estava querendo trazer mais atrações para o público adolescente. Ele queria
radicalizar um pouco mais a Disney, para trazer mais público adolescente. Ele não queria mais tanto focar em criança, ele queria trazer mais atrações mais edgy, né? E esse Rocket Rods aconteceu isso. Eu falo, vamos tirar o People Mover, que é devagar, que tem até hoje uma legião de fãs que quer muito o People Mover voltando, né? Estão dizendo que um dos anúncios mais esperados para D23 desse ano é a volta do People Mover para Disneyland. Mas aconteceu isso, eles meteram lá aquele Rocket Rods porque eles queriam velocidade, queriam um carro de velocidade, o trilho não foi feito para aguentar aquele estresse todo, rachou e até hoje, tá desde os anos 90, daquele trilho todo abandonado, lá ocupando uma área de passagem, afunilando passagem lá na Tomorrowland, né, e ficou esquisito. Agora, só dando meu rápido pitaco aqui do filme Tomorrowland, era um filme que eu queria muito ter amado quando eu fui no cinema. Eu vi o trailer, eu apaixonei pelo trailer, e quando eu fui ver o filme, ele não correspondeu à expectativa. Eu não sei se eu esperava ver alguma coisa muito mais mirabolante, alguma coisa diferente, mas eu queria muito ter amado de paixão. Eu gostei, mas eu não amei de paixão. E é engraçado, porque, mas assim, primeiro, que é de um diretor que eu adoro, que é o Brad Bird, ele é um cara incrível, eu acho que ele faz, os filmes dele são muito bons. E eu acho que o filme ele ainda tem alguns pontos de genialidade muito legais, como aquele finalzinho, eu amo aquele final. Não é à toa que a trilha sonora do Michael Giacchino desse filme, eu acho ela muito emocionante. E é uma trilha que eu sempre uso, por exemplo, no podcast Passaporte Orlando, porque eu sempre uso ela. Sempre que eu posso, eu uso um pouquinho dessa trilha de tão inspiradora que a trilha é, que invoca o espírito do que deveria ser Tomorrowland em termos de inspiração, de futuro, de criatividade. Apesar do filme não ser tudo que eu acho que ele poderia ter sido, ele ainda consegue puxar, eu acho que o que a alma do que deveria ser Tomorrowland, que é essa questão de futuro, de criatividade, de inspiração e de, né, vamos ser uma sociedade melhor. Greg? Só um complemento com relação ao filme sobre onde encontrar o conteúdo, né? O filme ele tá na Disney Plus, como a grande maioria dos filmes da Disney, mas os livros, tanto o quadrinho quanto o romance, estão disponíveis hoje nas lojas digitais, Amazon, Kobo, como livro online. A versão física você ainda encontra, mas a preço proibitivo, porque é um negócio que já está esgotado há tempos, mas o quadrinho ele está de graça em todas as plataformas, então se você for na sua plataforma de livro digital preferida e procurar por Before Tomorrowland, você consegue baixar o quadrinho sem custo nenhum. Então, é uma dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí. E quanto à trilha sonora que o Felipe comentou, também adoro essa trilha, mas ela não está mais no Spotify, e não sei porquê, é alguma questão de licenciamento, porque se você procura no Google, você encontra ela, e você consegue chegar nela no Spotify, mas fica indisponível para ouvir no Brasil. Será que não tem no YouTube mesmo? No YouTube você encontra, no YouTube fácil, tem. Legal. Bem, saímos do filme e vamos para... Chegou Xangai para tentar vingar é ótimo, para tentar, né, dar uma virada nessa história de que isso, vamos largar essa história de futuro. Aí foi que o Felipe acho que comentou, né? Voltou o tema, aquele tema, o nome Tomorrowland, mas eu interpretei, eu não sei a opinião de vocês, queria saber, com a pegada de que o futuro é hoje, o futuro está acontecendo agora. Então, essas coisas avançadas que a gente vive hoje em dia. E no centro dessa história, meu Deus, né, a montanha-russa de Tron, que, óbvio, quem está imitando Orlando? Óbvio, né? Claro, né? E que eu não fui, né, da Xangai ainda, mas tem colegas que já foram, eles falam, Bruno, é tudo o que a gente vê em vídeo, é exatamente aquilo, até porque eles explicam, é aquilo que tem no vídeo, porque também não tem muito mais para mostrar, aquilo ali já está ótimo. Né? Outra atração embalada por uma trilha sonora incrível do Daft Punk, do filme do Tron Legacy, que é a melhor coisa do filme, é a trilha sonora. O filme em si mas ainda bem que o filme gerou uma atração incrível e uma trilha sonora incrível, mas o filme em si é minha boca. Para mim, o Tron é uma opção de atração absolutamente surreal, porque o filme original ele não foi um sucesso, a continuação também não foi um sucesso, a Disney ela tem uma birra para fazer um terceiro filme, se tornou cult e mesmo assim ela se tornou uma atração. Eu acho que vai pela linha que o Bruno falou, eu acho que justamente no momento em que essa Tomorrowland estava sendo desenvolvida, eles estavam pensando no presente, né? O que representava
visão de futuro naquele momento, e o Tron era a visão de futuro que estava sendo produzido naquele momento como produção da Disney, era a IP da Disney, era a propriedade intelectual. Então, na minha visão, o Tron ele foi escolhido por causa disso. A montanha-russa se tornou popular e, sendo cult também nos Estados Unidos, ela acabou sendo copiada, mas para mim vai nessa linha mesmo que o Bruno falou. Mas se você pensar, né, Selby, a atração, ela usa o que o filme tem de melhor, que é o visual, são as motos, que é a velocidade que tem no filme, que tem no filme original e tem no filme novo, e a trilha sonora. Então, quer dizer, a história do filme meio que pouco importa, porque a atração pegou o que era de melhor, o espetáculo visual de radicalidade. Visual e de áudio. Tanto é que quando falaram que ia para Orlando, havia um papo, aí era para malhar o Chapek aqui mesmo, né? Havia um papo de que esse teto não seria instalado. Eu falei, se você tira isso, você já perde metade da graça. Porque ali é a atração visual é o que vai pegar nessa atração, né? Então, ainda bem que fizeram. Meu Deus. Não sabia disso, Selby. Que horror, credo. Tanto que eu ia comentar isso. O que eu acho mais legal, primeiro, antes de mais nada, né, gente? Seja qual for o tema, a ideia entra muito de Ned Millen é trazer essa realidade das motos, gente, que é quase um sonho realizado, né? Pelo amor de Deus, gente. São essas motos do filme original e o do Legacy também. Mas o que é lindo, isso é a Canopia, né? O nome que se faz Canopy, né? É a Canopy. Gente, Canopy, que é a coisa mais linda do mundo, que é bonito de dia e é deslumbrante à noite. Falando isso, não fui ainda, né? Mas assim, a gente vê pelos vídeos. Então, gente, é uma obra de arte, assim, é uma obra-prima de Ned Millen, assim, pode dizer de design em geral, né? Eu acho... Para Orlando, eu tenho um pouco de birra ainda com o local que eles escolheram instalar a Tron. Porque eu acho que ela vai ficar muito escondida lá no fundo, atrás da Speedway, atrás da Space Mountain. Se eles tivessem demolido a Speedway, que é uma atração que eu acho que já deu o que tinha que dar, eu sei que tem pais que adoram por causa da criança, mas uma atração barulhenta, meio fedida. Se eles tivessem trazido essa cobertura para ali, que ela ficaria, lugar nobre, no meio da Tomorrowland, iluminando tudo, que você, em qualquer lugar de Tomorrowland você veria essa cobertura iluminada, eu acho que ela fica espetacular. Lá no canto vai ficar legal? Vai, óbvio que vai. Mas ainda assim ela está muito, muito afastada, muito no canto da área. Se eles tivessem trazido para o meio, demole a Speedway, coloca ela ali, eu acho que teria sido a coisa mais daria uma revitalizada na Tomorrowland muito maior do que onde ela está sendo instalada hoje. Felipe, eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho, inclusive, que o lugar, né, porque a gente sabe que ao redor do Magic Kingdom tem os pads de expansão, né, do parque, para onde o parque pode ganhar novas atrações. Mas eu lembro que havia um projeto, isso há muitos anos atrás, de aproveitar o espaço onde é o Speedway. Tanto é que a parte norte do Speedway, para onde fica a área do Mickey, né, onde se expandiu depois a Fantasyland, haveria uma atração da Alice ali. Eles queriam fazer a Alice baseado no filme do Tim Burton, né? Teria ali uma atração do Tim Burton. E aí o resto ali do Speedway, eles fariam alguma coisa que aí apontaria direto para onde hoje é Tron, né? Então, não me espantaria se no futuro, tendo dinheiro aí, projetos bons, de que essa área seja reformatada aí, e aí o Tron acabaria sendo o centro ali, né? Agora, claro... falou dinheiro com o Bob Chapek, esquece, morreu, não vai ter mais. Agora, claro que eu suspeito fortemente que tão logo o Tron abra, a Space Mountain ela vai passar por uma reforma daquelas bem grandes, porque dizem que o trilho dela já está no fim da vida útil dela, então é bem provável, espero, né, se o Chapek deixar, que ela vai se tornar bem próxima do que é o da Disneyland, que eles querem aqueles carrinhos duplos, com alto-falante e tal, ser bem mais parecido, porque está precisando, né? Eles ficam fazendo jeitinhos ali para a gente não ter aqueles trancos lá, mas eu acho que Tron abrindo, Space Mountain vai ganhar uma reforma. E o que eu tenho lido, que pelo jeito abre em dezembro, né? Um rumor, que seria em dezembro. Eu lia no... Eu acho que é só no que vem. Eu li semana passada o Tom do Disney Tourist Blog. Estavam falando que seria para o Natal, né? Ali para parte do Natal. Não sei ainda, né? Mas não sei, o que a gente espera da D23 para... O que estão falando muito é para Tomorrowland da Disneyland, né? Uhum. Mas no Magic Kingdom é que a Disney ela sempre, a gente não sei se o Bruno vai falar ou não, mas a Disney ela sempre testou os filmes, né, que poderiam se encaixar nessa área, né?
Então, por exemplo, o Atlantis, o Reino Perdido, foi pensado para o submarino na Disneyland. Seria legal, quase eu adoraria, seria perfeito, né? O Planeta do Tesouro, que fracassou e aí depois não deixaram nem os Imagineers trabalharem nisso. O Stitch acabou indo lá para o Encounter, mas foi um retrofit que, vamos falar a verdade, não ficou bem, né? Porque não assusta e não agrada, é uma coisa meio, né, meia boca ali, não funciona. Aí tentaram fazer uma coisa que eu acho que seria legal, que seria pegar o Detona Ralph, né, que é de videogame, fazer uma atração baseada, isso eu acho que seria legal. Então a Disney ela tem um pouco de dificuldade de acreditar. Eu acho que, tudo bem, o IP ele pode até não ser um sucesso como filme, mas eles têm como tornar uma atração muito boa. Afinal, a gente está cheio de coisas aí, cheio de atrações que depois se tornaram filmes, né? Eu acho que também falta um pouco de acreditar nos projetos, né? Para o negócio render mais, né? Bem, e aí temos Hong Kong, né? Que o futuro é maravilhoso. Pegaram? Marvel, maravilhoso, tá? Ou seja, lá em Hong Kong, que eu vou ser muito sincero, sim, eu conheço a Disney de Orlando, da Califórnia, Orlando, de Anaheim e de Paris. Meu sonho agora é se me perguntar, Bruno, se você pudesse ser o primeiro parque da Ásia, vou ser muito sincero, claro que conhecer o Disney Sea, pelo amor de Deus, Disney Sea é tudo em torno de Tóquio. Se eu falar sério, que me fala muito ao coração, eu gosto muito dos detalhes do resort de Hong Kong. Eu acho muito legal, não sei explicar por quê. E como tá Tomorrowland agora com essa pegada Marvel, né, gente? Com essas duas atrações, uma de 2017 e outra de 2019. Uma voltada para Iron Man e outro para Homem-Formiga, né? Ô Bruno, só o Mystic Manor lá da Hong Kong já vale ingresso. Né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ô Bruno, talvez você tenha essa visão Porque você sabe que, por alguma razão estranha, a Hong Kong Disneyland também me atrai, né? E aí eu assistindo uma entrevista com um Imaginer que se aposentou recentemente, ele estava falando que muita gente tem essa sensação, e é muito provável que seja, porque a Hong Kong ela é uma espécie de Disneyland 2.0, né? Porque muita coisa nela foi inspirada na Disneyland original, a escala, né? A escala ela foi muito inspirada na Disneyland, só que ela é cheia dessas novidades, né? Essas releituras, né? Como é o caso da Mystic Manor, que algum tempo atrás diziam que poderia ir para o Animal Kingdom. Vamos ver se um dia vai acontecer ou não, né? Não se sabe. Tem essas coisas loucas, né? Deles encaixarem as atrações nos outros parques também, que a gente não entende bem. Mas eu acho que vem desse lado, sim, né? Agora tem uma coisa legal da Hong Kong, que lá eles tinham uma atração do Buzz Lightyear, né? Que depois virou do Homem-Formiga, né? Para aproveitar o tema. É quase uma Marvel Land, né? Se a gente for parar para pensar aí tematicamente, né? Mas dizem, né? Talvez seja um dos anúncios aí da D23, que eles querem transformar o Buzz Lightyear de Orlando, que está precisando também, que aquela atração também já tá antiga, né? De tentar atualizar para algo mais parecido do que é o Homem-Formiga, né? Com projeções, com coisas assim, para melhorar a experiência. Nossa, bem interessante. Eu gosto desse legado, sinceramente, gente. Eu gosto da maneira com que a Disney tem trabalhado o IP Marvel nos parques. Eu acho interessante, sabe? Eu acho acho legal. Bem, e aí, para encerrar tudo, né? O que originou a boa ideia do Felipe, o anúncio de Tóquio, que falou, olha, vamos mexer na Tomorrowland. O que o pessoal de Tóquio fez? Jogou essa arte conceitual que vai ser babá. Olha o que vai acontecer com o Space Mountain, gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Que desenho conceitual, eles vão mexer na parte da frente, eu não conheço, né, Tóquio, o Parque de Tóquio, mas vão mexer nessa parte da frente desse parque. Gente, olha os detalhes ali. Que coisa linda, 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 né? Interessante que esse visual essas linhas mais arredondadas, ela de uma forma ou outra ela combina. Pensa na Tron ali do lado. Me fala se as duas não conversariam, não dialogariam em termos de design. Sabe que eu tenho uma dúvida? Porque muitas vezes esses grandes projetos, não sei se as pessoas sabem, mas a Disney elas são vários setores, né? Vários departamentos, quase que empresas diferentes, né? Que se dialogam, né? A própria Tokyo Disneyland, ela pertence à Oriental Land Company, né? Uma outra empresa, mas de vez em quando eles compartilham projetos, né? Eu não me espantaria se esse projeto aí de reforma da Space Mountain
não seja uma que no futuro ocorra no Magic Kingdom. Não me espantaria. Porque como é um projeto que a gente vê que é uma reforma muito drástica, talvez eles dividam custos de projeto. Então, uma coisa para a gente ficar de olho. Esse desenho conceitual me lembra os primeiros projetos de desenho da Space Mountain, lá, primeiríssima. Alguns projetos, né, alguns desenhos que não acabaram sendo do jeito que ficou, mas me lembra um pouco, eu não sei, de novo isso que eu acho legal. Se foram mexer lá nos projetos originais, mesclaram com essa pegada que você falou, meio Tron e tal. Gente, eu acredito que não seja muito difícil tornar esse desenho conceitual realidade. Principalmente na brincadeira das luzes ali. Como a gente já pode, a gente sabe que eles conseguem vendo, por exemplo, o Tron, né? A montanha-russa. Imagina que coisa linda, gente, aquele laranja forte, avermelhado ali, com a luz, que é um azul misturado com verde, alguma coisa. Não, linda, coisa mais linda, né? Linda, linda, linda. Ele me lembrou muito os esboços não era Spaceport que chamava, né? Que era os esboços da época do Walt Disney mesmo, né? De uma ideia de uma montanha espacial, né? Ela lembra bem essa... isso que até uma maquete, né? É isso, exatamente. Quando eram 4 trilhos, alguma coisa assim, que se pretendia originalmente na Space Mountain, né? O primeiro projeto. E aí eu fico me perguntando, né, gente, porque a gente sabe que os projetos de Tóquio, eles são divulgados, mas eles não acabam divulgando tudo, faz parte do mistério do Tokyo Disney Resort, sempre foi assim, né? E eu fico pensando, a ideia é mexer um pouco com a Tomorrowland, o tema vai mudar um pouco, sabe? Você enxerga essa pegada antiga ainda da célebre Tomorrowland, mas você pega uma coisa meio diferente, engraçado, achei interessante. Acho que tem mais aí, nesse desenho conceitual, que a gente consegue alcançar, sabe? Acho que tem intenções aí que podem ir além disso. Pessoal, foi isso. Posso fazer um comentário e uma pergunta? Não, uma coisa legal da Tomorrowland também, que eu acho muito interessante, a gente apontou problemas de identidade ou problemas de retrofit da área, né? Mas a Tomorrowland ela também tem uma coisa de antecipar atrações futuras, né? Que é uma coisa que o Bruno também chegou a falar. E é interessante, né? Que tem, por exemplo, aquele Adventure Through Inner Space, né? Que é uma das atrações cults, né? Da Tomorrowland, da Disneyland, que ela basicamente foi a que inaugurou o sistema Omnimover, né? Que depois a gente viu lá na Haunted Mansion, para as atrações do Epcot, né? Então a Tomorrowland ela serve também como teste também de tecnologias, de sistemas que serão usados em outros parques, em outras atrações. Um caso clássico é a da Dream Flight, né? Que depois, como que era o nome da atração antes? Era If You Had Wings, né? If You Had Wings, que era todo aquele sistema de projeções, uma atração simplíssima, que não tem animatrônicos, né? Ela basicamente eram cenários bem simples de projeções. A Disney basicamente se transformou numa fábrica de projetores naquela época, né? E esse sistema serviu de base para ser usado no Epcot. Quando eles foram fazer os pavilhões lá, todos aqueles sistemas de projeção que se via no World of Motion, no Horizons, ele foi baseado no sucesso do teste que foi feito nessa atração, que foi uma atração feita às pressas para Tomorrowland, que precisava ter mais atrações para aumentar a capacidade do parque, né? E isso acabou gerando outras atrações, né? Bruno, quer comentar? Você falou uma coisa agora, você sabe até que ano If You Had Wings o If You Had Wings, ele ficou até 87, aí virou Dream Flight. Eu andei, Dream Flight. 83. Aí Dream Flight, que eu lembro, que foi na época que eu fui, aí virou Take Flight, né? Que foi a última versão, né? Para quem tem uma ideia, assim, quer saber como é, assim, a atração que seria mais próxima é a do México, do Epcot, né? Que hoje é o Grand Fiesta Tour, né? Que era o El Rio de Tem. Aquela atração era basicamente uma cópia, né? No sistema, né? De projeções do que era o If You Had Wings no Magic Kingdom. Engraçado, porque eu lembro que foi a primeira vez que eu fui a Disney de Orlando, eu tinha 16 anos, e estava muito calor. E eu lembro que essa atração, If You Had Wings, estava abandonada. Eu era a única pessoa nessa atração. Assim, tinha o quê? Ar-condicionado, estava ótimo. Então... Eu lembro quando eu fui criança que eu fui umas 4, 5 vezes, porque era a única que não tinha fila, né? E como era carrinho Omnimover, ela não tem fila mesmo, ela é muito rápida, né? Vai levando. E agora, lógico que nessa questão de pensar o futuro,
Não sei se vocês estão sabendo que o Carrossel do Progresso, que se mantém firme e forte, ele ganhou uma atualização, né, na última cena, né? Mudaram as roupas dos personagens, deram uma harmonização facial nos animatrônicos ali, deu uma melhoradinha, né? Mas eu tinha visto um Imagineer que muito agora, com essa entrada do Chip, que muitos Imagineers se aposentaram, foram demitidos, infelizmente, né? Mas eu lembro de um que estava comentando uma coisa que eu acho que talvez fosse uma solução legal para o Carrossel do Progresso, que é uma coisa que tem gente que não gostou muito na Universal, que vai ter em Orlando também, que é o do Mario Kart, né? Que usa realidade aumentada. E realidade aumentada é uma coisa que não combina muito bem com velocidade, né? Tem que ser uma coisa lenta. Então, eu lembro que eles comentavam que se não seria uma boa ideia aplicar tecnologia de realidade aumentada no Carrossel do Progresso, para ter algum tipo de interação lá. Isso parece que foi adiado por causa da pandemia, né? Porque aí teria que ter óculos, aquelas coisas aí, meio que o projeto foi para o espaço. Mas talvez esteja aí uma saída para dar uma atualizada. Qualquer coisa, sabe que eu odeio o Carrossel do Progresso, mas com todas as minhas forças. Gente, eu cheguei ao ponto de 2016 e falei, não, Bruno, última vez você tenta. Cara, na boa, eu entrei, aquele cheiro de mofo, eu não aguentava mais. Ele estava com mofo mesmo. Deus, faz parar. Mas nem quando toca a música Great Big Beautiful Tomorrow. Eu só gosto. Tem uma versão que saiu ano passado de outra cantora, até eu gosto. Mas, pelo amor de Deus, só queria sair. Foi quase isso. Foi batendo, me deixa sair. Sério, eu não gosto. Qualquer agora, coisa Bruno, tá valendo. Eu sei que o horário aqui já está passando, eu quero vou jogar uma questão aqui, né? Que você falou sobre o futuro de Tomorrowland. Eu acho que tem uma idiosincrasia e um anacronismo, uma bagunça da Disney quando trabalha com propriedades intelectuais, que envolve a Tomorrowland, que a gente está vendo agora, que é uma coisa chamada Star Wars. Porque na Disneyland, o que acontece? A gente tem, por conta da Kathleen Kennedy, de outras figuras lá, que a Galaxy Z ela tem que ser uma coisa genérica e que sempre aponte para o que está no ar agora, né? A trilogia nova. E, ao mesmo tempo, a gente tem Darth Vader, Chewbacca e outros na Tomorrowland. Eles não estão na Galaxy Z. Como no Hollywood Studios, eles estão lá no Launch Bay, né? Naquele prédio lá, que era gente, me dá calafrio entrar naquele prédio ali, porque era um estúdio de animação, eu vejo tudo aquele vazio, com aqueles personagens, me dá, né, de demolir, fazer outra coisa naquele espaço. Mas o que acontece? Fica o Star Wars clássico deslocado no Launch Bay, no caso de Orlando, e na Tomorrowland, na Disneyland, porque o Star Tours, o simulador, está na Tomorrowland, que é o caso também lá na Disneyland de Paris, né? Que, aliás, dizem as más línguas aqui, não sei se você sabe, parece que foi adiado, eles parece que não vão fazer mais o Star Wars lá em Paris. Há um buchicho aí sobre... Até porque eles só iam fazer a Millennium Falcon, né? Que eu acho que não tem sentido nenhum fazer só Millennium Falcon, tinha que fazer a principal, né? Não fizeram. E agora há uma história aí, por isso que eu jogo essa pergunta para vocês sobre o futuro da Tomorrowland, aí, com base no que pode ou não ser anunciado. O Avenger Campus, eles trabalham a ideia do metaverso, ou seja, todos os heróis estão lá. Não importa quem, pode cair ali o Thor, Pantera Negra, Capitão América, Homem-Aranha, todos lá. O Galaxy Z não pode ter todos os personagens lá, o Chewbacca não pode estar na Millennium Falcon, o Han Solo não pode aparecer, o Darth Vader, sei lá, até porque a Rise of the Resistance, se eles quiserem, eles podem até pôr o Darth Vader, dá para substituir todo mundo lá também, se eles quiserem, né? É uma opção. Mas eu acho que isso é uma bagunça, né? Eu acho que isso cria um problema temático para a Disney, você ter Star Wars clássico na Tomorrowland e o novo na Galaxy Z, né? Acho que tinha que tentar juntar de alguma forma, né, esses personagens para ter outra opção ali. O que vocês acham? Eu acho, Isabel levanta a mãozinha, mas rapidinho para saber, eu acho que a Disney vai acabar contando uma bela história, trabalhando um belíssimo storytelling, belíssimo mesmo, eu estou elogiando, vai fazer uma costura, Selby, para convencer a gente de que aquela realidade Galaxy Z agora permite a entrada de outros personagens. Eu acho que é isso, eles vão construir uma bela história e vão acabar... Tanto é que Mandalorian entrou, né? Entrou agora os personagens do Mandalorian, então eles estão testando isso agora lá. Eu acho que tem que colocar também. Não dá. Não vão conseguir fazer. Assim, acho muito, muito bonita a ideia de fazer uma coisa, nossa, ali, mas não vai dar certo. Isabel, vãozinho? Então, eu acho que
a ideia da Disney era realmente fazer uma coisa diferente para que não deixassem de fora as pessoas que não conhecem esse mundo, né? Que não tiveram essa vivência, que não curtem Star Wars, ou, que nem a gente, que tipo, quem ama Star Wars desde sempre sabe tudo, conhece tudo, adoraria ver os personagens clássicos lá na Galaxy Z. Então, acho que a ideia da Disney era não deixar a galera que não é desse mundo ficar de fora, né? Então, a ideia era essa, fazer uma coisa totalmente diferente, totalmente nova. Acredito eu que seja isso. Por isso que os personagens clássicos estão lá. Mas eu concordo com o que ele falou, que tinha que dar um jeito de juntar, porque não faz o menor sentido, né? Ficar o Star Tours num canto, o Laut Bay no outro canto e Galaxy Z na outra ponta. Então, não, ela teria que juntar. E o próprio Chewbacca, ele anda pela Galaxy Z, né? O Chewbacca tá lá, junto com a Rey e tal. O que você não vê é o Darth Vader, você não vê o Yoda, mas Chewbacca sim, Chewbacca tá lá. Não, eu concordo, a Disney tinha que juntar e a galera que não é desse mundo aprender, entrar nesse mundo, se quiser. Que eu acho que nesse momento não deveria ser tão democrático, deveria ser realmente, você não está no mundo, mas você vai entrar no mundo. Então aprenda sobre o mundo se você quiser curtir. Eu acho que é isso. Só para complementar, o Bruno falou da Hong Kong, eu achava que quando a Galaxy Z abriu na Disneyland, que eles colocariam o tema do simulador lá de Hong Kong, né, que é do Homem de Ferro, na Tomorrowland. Eu pensava nisso, eles vão aproveitar aquele tema, vão inventar ali alguma coisa e encaixar. No final mantiveram, né, Star Tours, talvez por isso, né, para ter uma conexão com os personagens clássicos, mas manter nas duas áreas os personagens, para mim, me soa estranho. Porque os Vingadores também já estavam previstos para Avenger Campus, né, que fica no California Adventure, tem. Aí você ia começar a separar outras coisas também. Essa questão toda do Star Wars, a relação hoje do Star Wars com a Disney, ela é complexa porque tem, acho que, questões mercadológicas ali, de decisões do alto escalão, né? Vide Kathleen Kennedy, por exemplo, onde, pelo que já se saiu de informações, de notícias aí, os Imagineers, quando a Disney comprou Star Wars, vamos começar a trabalhar numa área Star Wars. A ideia deles era demolir tudo ali, o Indiana Jones, tudo que tinha ali, por exemplo, no Hollywood Studios, e fazer uma grande Tatooine, juntando com o que seria o que é ainda o Star Tours, para você pegar toda aquela área do Echo Lake ali, tudo, eles iam juntar todo aquele canto ali. Mas a Disney quer, com a franquia de Star Wars, cada vez mais se afastar dos filmes clássicos, dos personagens clássicos, até para evitar, sei lá, pagar direito de imagem, qualquer coisa, e criar os próprios personagens. Então, foi uma decisão que veio de cima para baixo, né? Foi top-down, onde eles mandaram os Imagineers, falaram, não, esquece disso, você vai fazer a Galaxy Z, ela está em um timeline muito fixo, que é entre o episódio 8 e o 9. E é ali que tudo tem que passar. Então, por isso que a gente vê o Chewbacca, porque o Chewbacca tá vivo nessa época e ele tá lá com a Millennium Falcon. Então, foi uma coisa arriscada. Eu até elogio os Imagineers por ter se dedicado tanto a essa questão do timeline, mas para mim é a grande derrocada dessa área. Onde é o que a Isabel falou, assim, os grandes fãs vão saber de que época, qual que é o timeline dessa área, mas, na boa, a grande maioria dos visitantes não tá nem aí. O pessoal quer ver o Han Solo, quer ver o Chewbacca, quer ver o Luke Skywalker, quer ver o Darth Vader. Então, a Disney fez isso de ficar preso nesse timeline, e estraga um pouco a experiência da área para o grande público. Até para quem é fã mesmo, eu sei qual que é o timeline, mas, cara, eu não quero ver a Rey, eu quero ver a Leia, sabe? Alguma coisa desse tipo. E isso faz com que, por exemplo, aí é uma suposição minha. Tem toda a história do episódio 9, né, que teve o problema do episódio 8, do Last Jedi, que metade gostou, outra metade não gostou, virou aquela gritaria na internet, um monte de gente esperneando. E só que uma atração, um ride, quando ele é desenvolvido, a engenharia dele precisa desenvolver, ele precisa de muito tempo. Então, quando eles começaram a desenvolver o Rise of the Resistance, eles tinham em mente o roteiro que deveria ter sido filmado para o episódio 9.
Então, toda aquela parte onde a gente voa, vai lá pro Star Destroyer, que a gente encontra o Finn lá no Star Destroyer, que é a atração é a história pela qual a gente vê dentro do Rise of the Resistance, ela ligaria com o que era para ser o roteiro original, que teria o filme começaria com uma cena do Finn e da rebelião lá, da resistência, roubando, invadindo o Star Destroyer. Então, combinaria com o que era para ter sido o filme. Só que aí os caras foram lá e passaram a régua e fizeram um filme totalmente diferente por causa da gritaria da internet, que quiseram mudar e virou aquela porcaria daquele filme que eu absolutamente desprezo. Mas hoje na vida. Exatamente. Mas hoje o que eles estão fazendo? Eles percebendo que eles têm uma de ouro na mão com o Mandaloriano, com o Baby, até Boba Fett agora, né? Apesar da série não ter sido um grande sucesso, mas eles têm ali, mercadologicamente falando, uma mina de ouro que eles não estavam podendo usar por causa da porcaria da fixação deles no timeline. Então, recentemente, na Disneyland, eles têm agora, aparece o Mandaloriano, aparece a Fennec Shand, aparece o Boba Fett, mas assim, eles aparecem em áreas, e o que eu acho que eles vão acabar fazendo? Eles vão fazer áreas temporais isoladas dentro da Galaxy Z. Cada área vai ter uma área temporal diferente. É o metaverso, tá vendo? É o metaverso. Avenger Campus. Mesma coisa. Mas aí o que aconteceu? Toda vez que, por exemplo, tiver o Mandaloriano aparecendo lá no canto da área e o Kylo Ren estiver na outra, os dois não podem se cruzar. Tá? Acho que é isso que vai acontecer. Eles não aplicaram isso em Orlando ainda. Não sei porquê, eu tenho duas suposições, eu tenho duas teorias. Uma é porque eles estão testando isso primeiro na Disneyland mesmo, é um teste, vamos ver se dá certo ou não. E a segunda, que é o que mais me assusta se for isso mesmo, é a porcaria do Star Wars Hotel, lá do Galaxy Star Cruiser. Porque as pessoas que estão vivendo a storyline deles lá dentro daquele hotel, aquela galera que tem uma grana desgraçada para gastar em 2 dias, tem $6 mil para gastar em 2 dias de hospedagem, eles estão vivendo uma história ali dentro que tem a ver com a timeline específica da Galaxy Z. Então, quando eles saem de lá no segundo dia do hotel para viver a aventura deles dentro da Galaxy Z, eles têm que estar naquele timeline, porque senão as coisas não fazem sentido. Então, se eles vão lá, vão vagar e vão encontrar com os personagens, vai estragar, teoricamente. Se bem que o cara pode sair de lá e ir na Torre do Terror, não tem problema, mas isso não vai estragar. Nossa senhora, qual é o puta problema. Mas eu espero que não seja a porcaria do hotel que esteja... Mas é uma excelente hipótese essa sua. Eu espero que não seja isso que esteja estragando, porque para mim, eu que sou fã de Star Wars também, Isabel, estamos junto aí, a gente gosta pra caramba desse negócio, a gente adora ser maltratado por Star Wars, a gente adora apanhar de Star Wars e continuar reclamando, a gente continua voltando, mas eu espero, por mim tinha que ser igual no Avengers Campus. Meu, tem 3 Capitão América diferentes, põe os 3 lá, não tem problema, a galera quer ver isso, quer ver, põe o Kylo Ren do lado do Darth Maul, do lado do Darth Vader, põe todo mundo junto, vai ser maravilhoso, eu fui em 2015 no último Star Wars Weekends. Foi uma das experiências mais legais que eu tive, onde se encontra todos os personagens de uma vez. Cara, não importa, a galera se diverte. E é isso que eles tinham que fazer na Galaxy Z, que eles não estão fazendo. E eu queria ver a Disney largar esse timeline de lado aí. Carlos, e depois do Carlos a gente vai dar uma encerrada, né, gente? Desculpa, o papo tá maravilhoso, mas é a maldição do mediador. Vocês sabem como é que é, a gente tem que, né, tá? Vamos lá. Não, eu só ia falar que o que causou mais pressão ainda nisso, para eles passarem a ter personagens clássicos, foi o sucesso estrondoso da série Obi-Wan Kenobi, né? Que com a volta de Darth Vader e tal, e a própria figura do Obi-Wan, volta os personagens clássicos e causa mais pressão nisso, né? Que as pessoas querem ver, né? Pelo menos alguma coisa, né? Da série diante de Galaxy Z, como aconteceu com Mandalorian na Disneyland. Beleza, gente. Olha, nossa primeira reunião Sociedade dos Exploradores de Parques chega ao fim, com muito sucesso, muito obrigado. Espalhem a palavra da sociedade para que mais gente venha cada vez mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Felipe, Carlos, Greg, todo mundo aqui, tá? Selby, Isabel, Viviane, pelo amor de Deus, é muito preciosa. Thaís, tá? Diogo, valeu. A pessoa que está com iPhone, né? Beleza? Valeu. Gente, olha, obrigado, tá? Boa noite, bom final de semana. Vou procurar alguma relíquia para ver se eu acho alguma coisa para mostrar para você. Queremos fotos da Viviane com 7 anos na Feira Mundial. Pelo amor de Deus, por favor, quero ver isso. Vou procurar.
Aí, gente, obrigado, boa noite, bom final de semana. Mês que vem tem mais, tá? Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos de Busch Gardens acima e recebem aqui ao final de todo episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá para os nomes dos assinantes ativos deste mês. Lembrando aqui mais uma vez que se por acaso o seu nome não está sendo dito, só peço que confirme se a sua assinatura está ativa, porque o PicPay costuma fazer umas sacanagens de simplesmente cancelar a assinatura das pessoas. Quando eu vejo que aconteceu isso, eu sempre tento avisar, mas às vezes passa desapercebido do meu controle, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo grupo Busch Gardens com Daniel Gropo, Pedro Fogolin e Renato Henrique da Silva. No grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Alisson Freitas Rize, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Bose, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Cláudia Rego, Danilo Queiroz, Fabrício Santiroque, Fausto Mastrella, Flávia Gil Becker, Jorge Alfradique, Gregório Fonseca, Guilherme Ferreira, Gustavo Souza, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, Jobson Souza, José Augusto Soufa, José Brasiliano, José Medeiros, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Luiz Eduardo Cavalcante, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Ricardo Coitishida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Sofia Farjado, Tatiana Lovental, Tiago de Souza Nascimento, Tiago Diógenes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Serviuk, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Daniel Story, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Juliane Iori, Lucas Carneiro, Manuel Moreira Neto, Maurício Geronasso, Michele Machado, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio e Pedro Romero. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por continuarem sustentando aqui o Passaporte Orlando e acreditando no nosso projeto. Um grande abraço a todos.